Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 7. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Gênesis capítulo 7 mostra realmente o dilúvio acontecendo, né? Então é quando as águas cobrem a terra e eles entram na arca, não nessa sequência, né? Eles entram na arca, as águas cobrem a terra. Então a gente vê aqui realmente o dilúvio acontecendo, muita coisa pra gente aprender nesse capítulo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que a gente falou no capítulo 6 ali, de Noé ser achado justo pela graça de Deus. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, como que isso aconteceu. Bastante coisa legal pra gente estudar, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão precisando, estão querendo estudar o livro de Gênesis. O versículo 1 mostra a ordem de Deus para Noé e sua família entrarem na arca. Está escrito assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Novamente aqui a palavra justo, né? E como que Noé é encontrado justo se na própria palavra, lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, está escrito que não há um justo sequer. Bom, não é uma contradição Noé ter sido achado justo e Romanos 3, Paulo falar que não existe um justo sequer. Porque lá no próprio livro de Romanos, no capítulo 4, versos 2 e 3, o mesmo Paulo escreve o seguinte: Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então o fato de Noé ter crido em Deus em meio a uma geração corrompida, lhe traz essa justiça. Ainda graça de Deus, sempre graça de Deus. Mas a fé de Noé é que fez com que ele fosse encontrado como justo. E é um assunto maravilhoso, né? É a nossa fé, continua sendo a graça de Deus. Precisamos ter fé e só seremos encontrados justos pela graça de Deus. Mas sem a fé, a própria palavra diz, é impossível agradar a Deus. Então a fé de Noé fez com que ele fosse encontrado justo através da graça do Senhor. Isso é maravilhoso, né? A gente lê também lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, só para corroborar isso com mais textos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. O texto de Hebreus não deixa dúvidas, né, pessoal? Como que Noé foi encontrado justo? Pela graça, porque teve fé. E isso nos ensina algo muito importante, gente. Mesmo em meio a uma geração corrompida, como Noé vivia, como nós vivemos, precisamos manter a nossa fé. Não podemos abrir mão daquilo que cremos, que Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador. A nossa fé em Deus é imprescindível, mesmo quando caminhamos no meio de um povo de impuros lábios, como Isaías vai falar, né? Mesmo quando caminhamos em meio a um povo idólatra, a um povo que não agrada a Deus com as suas atitudes e com os seus pensamentos. Precisamos manter firme a nossa fé. Que esse texto seja um texto de perseverança para nós. Que assim como Noé se manteve fiel a Deus, nós nos mantenhamos fiéis a Deus no nosso tempo. Isso é um chamado para nós, eu creio, para que nós perseveremos na fé. Tantas e tantas coisas aconteceram nos últimos anos. Não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas nos últimos anos aqui, estou gravando em 2022, aconteceram tantas coisas que fizeram com que a fé de algumas pessoas se esfriassem, que nós possamos nos manter perseverantes, que você possa se manter perseverante na fé, por conta da graça de Deus, claro, mas também por meditar nisso tudo, né? Noé foi encontrado justo porque teve fé em Deus. Que você, que eu sejamos encontrados justos porque temos fé em Deus, que isso seja graça do Senhor sobre as nossas vidas. Um outro ponto interessante é que a gente percebe que essa fé de Noé levou ele ao temor e à obediência, né? Gênesis capítulo 7, versículo 5.
e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. A construção da arca demorou 120 anos. Noé fazendo tudo ali por 120 anos, como Deus havia ordenado. Então, essa fé de Noé se transformou em obras que agradavam a Deus. Não foi salvo pelas obras, nós não somos salvos pelas obras, mas a nossa fé precisa fazer com que as nossas vidas produzam boas obras. Isso está muito ligado com o que a gente estudou, né, no nosso estudo de Tiago capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente já estudou esse assunto, né? Se você fez o nosso estudo de Tiago, sabe que já estudamos esse assunto. A nossa fé precisa produzir boas obras. Noé foi esse homem. Que nós tenhamos nesse texto de Gênesis 7 um exemplo nesse assunto para seguirmos. O versículo 10 mostra pra gente muito bem, né, essa questão da fé de Noé. Está escrito assim: e aconteceu o quê? Passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé fica construindo a arca aí por 120 anos, eles entram na arca, Deus sela a arca e eles precisam esperar mais 7 dias ainda antes que a chuva comece. Olha o tamanho da fé desse homem, né, gente? Às vezes a gente não consegue esperar nem 2 horas, nem 1 hora. Ele entra, ele passa 120 anos construindo a arca, Deus manda que ele entre na arca, ele entra na arca e aí 7 dias sem nada acontecer. Eu não sei como que você encara isso, mas eu certamente teria duvidado um pouco. Eu teria pensado, será que eu realmente ouvi a Deus? Porque já faz 3 dias que a gente está aqui na arca e não tem água em lugar nenhum. Então olha o tamanho da fé desse homem, né? A palavra não diz se ele titubeou na fé ou não, então a gente não pode inferir nada, mas eu posso falar por mim, eu certamente teria duvidado um pouco. Então a gente precisa se espelhar realmente na fé de Noé, né? Noé não foi um homem perfeito, não estou falando isso, cometeu as falhas dele, mas um homem de fé, certamente um homem de fé, e a gente precisa entender com esse texto que a gente leu aqui agora, com esse verso 10, de que a fé ela está totalmente ligada com a paciência. Precisamos andar sem ansiedade, aguardando que o Senhor faça a obra. Isso é fé, né? A certeza daquilo que a gente não vê. Noé tinha a certeza de que o dilúvio viria, mesmo que ele precisasse esperar 7 dias já com a arca fechada. Que nós aprendamos isso, né? A paciência, a fé, caminha lado a lado com a paciência. Precisamos esperar no Senhor, colocando a ansiedade de lado, colocando os nossos desejos de lado e mantendo a fé. Ali no verso 16 a gente vê Deus selando a arca, né? Fechando a porta da arca, está escrito assim: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Isso nos lembra, né, gente, que mesmo que nós façamos tudo conforme que Deus nos manda, mesmo que nós nos esforcemos, ainda dependemos do Senhor. Noé fez tudo como Deus tinha pedido, tudo, nada passou. Ele fez todas as coisas como Deus tinha pedido, mas ainda dependia que o Senhor fizesse, que o Senhor agisse. E é assim nas nossas vidas, para que nós não nos vangloriemos das nossas obras, mas sempre nos lembremos que precisamos do agir de Deus nas nossas vidas. Não somos independentes, somos dependentes do Senhor, interdependentes uns com os outros, não caminhamos sozinhos, mas o assunto aqui é a nossa dependência do Senhor. Assim como Noé dependeu que Deus fechasse a porta, nós dependemos do Senhor, mesmo com todo o nosso esforço, que precisa ser feito, mas nós dependemos do Senhor para que isso não se transforme em soberba nas nossas vidas. E daí ali no versículo 22, na minha opinião, a gente tem um chamado ao evangelismo, né? Está escrito assim: tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Então, quando o dilúvio vem, tudo morre. Quando vem a condenação, o julgamento do Senhor, tudo morre, né? E só se salvam Noé e sua família. Claramente um paralelo com Cristo, né? Só vão se salvar aqueles que estiverem em Cristo. A arca, não que Cristo seja uma arca, né? Claro que não é, mas tem um paralelo aqui, né? Só se salvaram quando veio o juízo de Deus sobre a terra, aqueles que estavam dentro da arca. Só vão se salvar quando vier o juízo de Deus sobre a terra, aqueles que estiverem em Cristo. E isso é um apelo ao evangelismo, né, pessoal? Eu fico pensando se Noé
não olhava ali ou pensava enquanto estava na arca nos amigos ou nos familiares que ele deixou. A mesma coisa conosco, né? Não estou falando que Noé pensava, a Bíblia não fala isso, não posso inferir isso, tá, gente? Estou só dando um exemplo aqui, entenda isso, por favor. Não estou falando que Noé fez isso, estou só dando um exemplo. Mesma coisa conosco, né, gente? Uma hora o juízo de Deus virá sobre a terra e o joio vai ser separado do trigo. Nós então precisamos olhar para isso com urgência e nos movermos em evangelismo, convidando as pessoas para os cultos, convidando as pessoas para uma vida com Cristo, seja qual for a liturgia da sua igreja, se é culto, se é célula, o que for, se é reunião, isso não é tão importante, mas convidando as pessoas para caminharem com Cristo, porque nele está a salvação e quem não estiver nele estará de fora condenado. Que isso nos mova então em evangelismo, que isso nos movimente. E o meu pedido aqui, o meu apelo hoje com esse texto é convida alguém para conhecer Jesus. Talvez você não saiba muito bem como fazer isso, mas eu tenho certeza que Deus precisa fechar a porta, né? Deus precisa fazer a parte dele, Ele quer fazer. Deus precisa te capacitar e Ele vai capacitar. Posso falar por mim mesmo, eu tenho algumas dificuldades com o evangelismo, mas Deus capacita, gente. Não é na força do nosso braço, não é no nosso conhecimento, é porque Deus capacita, é porque Deus faz a obra, é porque o Espírito Santo fortalece, é porque o Espírito vai na frente tocando os corações. Então ore por alguém, passe um tempo orando por essa pessoa, então faça um convite para ela, para que ela conheça Cristo, porque é urgente que façamos isso, né? Assim como foi nos dias do dilúvio, é urgente porque vem a condenação, vem o juízo de Deus sobre a terra, cedo ou tarde, não sabemos quando, mas vem o juízo de Deus. Nós precisamos levar as pessoas até Cristo. Gente, que é demais, né? Eu falo isso todo vídeo, acho que algumas pessoas talvez nem acreditem, mas eu realmente fico maravilhado, gente, com a riqueza da palavra. Cada vez que eu leio, que eu estudo, eu descubro mais, eu me aprofundo mais, o Espírito Santo vai falando outras coisas comigo, eu leio outros autores, outros pensamentos, ouço outras pessoas. A palavra de Deus é realmente maravilhosa. Que tudo que nós aprendemos aqui hoje possa ficar guardado nas nossas mentes e se transformar em boas obras. Mas vamos orar, né? Acho que é importante a gente terminar orando aqui. Se você quiser, se você puder, feche seus olhos e curve sua cabeça. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua bondade, Senhor. O Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor é o Deus que nos supre, o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos permite, Pai, fazermos as coisas, o Senhor é quem abre e fecha as portas. O Senhor é o Deus maravilhoso. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos capacitando, Pai, para esse estudo, tanto para criar esse conteúdo quanto as pessoas que estão ouvindo aqui, que o Senhor capacite elas cada vez mais para entenderem a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale no coração delas em nome de Jesus. Mas eu peço que o Senhor nos dê esse senso de urgência evangelístico. Capacita-nos, Pai, a nós que, as pessoas que assim como eu, não têm tanta facilidade para o evangelismo, continua nos capacitando, Pai, para que cada vez mais e mais pessoas sejam alcançadas. É o que eu peço em nome de Jesus, para que a Tua obra seja feita, Senhor. Que nós possamos meditar no dilúvio e ver que o Teu juízo se aproxima e que isso deve nos impulsionar ao evangelismo, Pai. Capacita-nos para a Tua obra, é o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Acredito que agora estão aparecendo entre os dois vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.